Olá pessoal, nós vamos nesse momento reagir a uma mensagem, do pastor Billy Graham, uma mensagem que fala sobre não olhe para trás, uma mensagem poderosa que fala sobre os últimos dias, sobre a terra. Essa mensagem é uma mensagem antiga, mas é maravilhoso como nós vemos que tudo que foi pregado, profetizado através de Jesus Cristo tem se cumprido hoje na vida da humanidade. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Para a nossa mensagem desta noite, quero que vocês abram comigo no capítulo 21 de Lucas. O capítulo 21 de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. E começando no versículo 7. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, mas quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: Acautelai-vos, para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, pois, após eles. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis. Porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então disse-lhes: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes. Haverá também... Isso é bem interessante, bem maravilhoso, porque nessa data que nós estamos, hoje é 18/4/2025, e nós vemos que tudo isso tem se cumprido, meus amados, É guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, peste, terremoto, É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, Então, nós vemos que esta palavra não caiu por terra, mas tem se cumprido. E isso é um sinal que está tão próximo à vinda de Jesus, a qual nós aguardamos tão ansiosamente, Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão as mãos sobre vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Os discípulos haviam perguntado: Quando será o fim do mundo? Qual será o sinal da tua vinda? Eles acreditavam que Jesus Cristo viria novamente e que haveria o fim de uma era, não o fim da terra, nem o fim do mundo como pensamos, mas do cosmos, o sistema mundial dominado pelo mal. Então, há um versículo peculiar, um dos menores da Bíblia, lá em Lucas 17:32, começando no versículo 28. Ele diz: Da mesma forma que foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para os levar, e quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o meu texto para esta noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, por que Jesus diria algo assim? Que coisa estranha para ele dizer. Lembrai-vos da mulher de Ló. E então, em 2 Pedro, no 3º capítulo, a Escritura diz: O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Os passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E você pode perguntar: Billy, você acha que essas coisas vão acontecer? Bem, vamos voltar e estudar o porquê de Jesus ter dito: Lembrai-vos da mulher de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele era amigo de Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de fé. E quando Deus lhe disse certa vez para levar seu único filho, Isaque, e oferecê-lo no Monte Moriá como sacrifício, Abraão obedeceu. Ele estava prestes a sacrificá-lo quando Deus parou sua mão no ar, no momento em que a faca estava prestes a descer. Deus o estava testando para ver o quanto Abraão realmente amava e obedecia a ele. Abraão viajou por todo o Oriente Médio. Começou em Ur, próximo de onde atualmente ocorreu a guerra entre o Iraque e o Irã. Depois foi para Arã com seu pai, Terá, seguiu para Canaã, desceu ao Egito, retornou a Betel e continuou indo e vindo por todo o Oriente Médio. Ele se tornou muito rico, possuindo grandes rebanhos de gado e ovelhas. Abraão tinha consigo seu sobrinho Ló, e sua esposa se chamava Sara. Mas há um perigo nos bens e na prosperidade. Abraão se tornou rico, e a prosperidade frequentemente traz pobreza espiritual. Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor, mas corrigiu suas falhas, confessou seus erros e Deus o perdoou. A Escritura diz em Eclesiastes 6: Há um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada falta à sua alma. E Jesus disse: É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Agora, quem são os ricos? As pessoas que vivem na Europa, na América, no Reino Unido, na Irlanda ou nessa parte do mundo são consideradas ricas, se comparadas com os padrões de muitos outros países. Mesmo que tenhamos roupas para vestir e sapatos para calçar, já somos considerados ricos. E Jesus disse que será muito difícil para uma pessoa rica entrar no céu. Por quê? Por causa de todas as tentações e perigos que a riqueza traz. Agora, Ló também se tornou rico. Abraão era rico e Ló também. Eles decidiram se separar porque seus servos estavam brigando entre si. Abraão disse: Ló, se você quiser ir para a direita, vá. Eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Você escolhe. Então, Ló olhou para o vale e viu as bem irrigadas planícies do Jordão. Ele também viu Sodoma, e sua esposa e família provavelmente o incentivaram. Então ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma, uma cidade perversa. Imagine tudo o que vem à sua mente quando você pensa em Wall Street, Las Vegas, Soho em Londres, a É interessante, meus amados irmãos, porque tudo isso é verdade, né? Nós vivemos em tempos onde o consumismo, os bens materiais têm afastado os homens de Deus, né? Os homens têm corrido atrás da riqueza como se não houvesse um amanhã, né? Têm deixado a verdade de Deus pela mentira do mundo e têm vivido uma vida dissoluta, né? Cada vez mais e mais se embriagando com o que o mundo oferece. Essa é a verdade, né? Graças a Deus, porque nem todos estão assim, né? Nem todos. E ainda se prega a palavra de Deus. Em Hamburgo, ou o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Reúna tudo isso em uma só imagem, e você terá o que Sodoma era naquela época. Ezequiel, o profeta, certa vez disse: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíram Deus. Estavam orgulhosos de si mesmos e das coisas que haviam feito. E então, diz o texto, estavam cheios de pão e com abundância de ociosidade, tanto ela como suas filhas. Em outras palavras, tinham tudo o que precisavam para viver com lazer e conforto. No entanto, não fortaleceram a mão dos pobres e necessitados. Ignoraram os pobres, os necessitados e os oprimidos do mundo. Muitas vezes, nós também ignoramos os necessitados. Ignoramos pessoas de outras raças. Ignoramos aqueles que sofrem com a fome na África. Ou talvez não os ignoremos completamente, mas não fazemos o suficiente. Não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus vai nos responsabilizar por isso. Eles eram altivos e cometeram abominações diante de Deus. Eu creio nisso mesmo, né? Eu creio também que muitas igrejas irão prestar conta de Deus, porque não têm cuidado dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, não têm estendido a mão àqueles que precisam de ajuda. Estão muito mesmo, né? Preocupado com seus próprios interesses, né? E isso o Senhor, não eu, né? Quem sou eu? Mas o Senhor, é Ele que cobra, Ele que vai cobrar no grande dia do Senhor que está próximo de vir, né? Nós devemos estar atentos, meus amados, observando bem a palavra do Senhor, né? Vamos continuar ouvindo essa palavra que está muito boa, graças a Deus. Deus continue abençoando. Em outras palavras, eram orgulhosos, soberbos, ricos, tinham tudo, mas negligenciaram os pobres e os oprimidos do mundo. E Deus disse, o julgamento virá. Em Lucas 17, como lemos, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ouçam isso, assim será. Será como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Assim também serão os dias que antecederão a volta de Cristo. Sim, eu acredito que a Bíblia ensina, em mais de 300 lugares no Novo Testamento, que Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança que pulsa no coração de todo verdadeiro crente. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está à direita de Deus Pai. E Ele voltará. Agora não me perguntem quando... Meus amados irmãos, nós temos que encerrar essa primeira parte do vídeo, né? Essa plataforma não aceita vídeo, parece que é acima de 10 minutos, né? E logo estarei postando a segunda parte dessa linda mensagem, tá bom, meus amados? Então, eu creio que vai ficar em 3 partes, mais ou menos. Eu peço que você deixe aí um gostei, tá bom? E se puder, se inscreva também nessa página para poder ouvir toda essa mensagem e mais mensagem da parte de Deus.